Olá, bem-vindos novamente ao canal Secundum Legem. É uma honra tê-los conosco aqui, neste canal dedicado a compartilhar conhecimento. Essa é a nossa missão, levar a você informações sobre decisões importantes, sobre leis novas que afetam diretamente a nossa vida, seja no direito previdenciário, no tributário e também no constitucional. Hoje falaremos sobre a importância do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, na vida dos segurados da Previdência Social. E este é um tema de grande relevância, porque as informações contidas nesse banco de dados afetam diretamente os direitos dos segurados. Quer saber mais? Fique conosco. Então, vamos entender melhor isso. O CNIS contém informações sobre os vínculos empregatícios do trabalhador, mostrando cada um dos períodos em que ele esteve empregado. Ele registra também as contribuições previdenciárias pagas pelo trabalhador e os respectivos valores. Mostra os valores dos salários recebidos pelo segurado e empregado. O CNIS também informa se o trabalhador já recebeu ou está recebendo algum tipo de benefício e, eventualmente, pode também conter informações sobre se o segurado trabalha ou trabalhou em atividades insalubres, hostis à saúde ou perigosas. O CNIS permite ainda acesso aos dados cadastrais de cada segurado da Previdência, a fim de determinar a que categoria ele pertence, se ele é empregado, contribuinte individual, doméstico, etc. E a lei previdenciária diz que o INSS deve utilizar essas informações sempre que analisar o direito do segurado ou da segurada a algum tipo de benefício. Essas informações servem, por exemplo, para verificar se o segurado cumpriu a carência exigida, se ele já possui o tempo de contribuição necessário para obter alguma aposentadoria, e serve também para calcular qual será a renda mensal do benefício que vier a ser concedido. O que é mais importante, embora exista uma presunção de que estes dados estejam corretos e completos, isso nem sempre acontece, e por uma série de fatores. Vínculos empregatícios antigos, por exemplo, das décadas de 1970, 1980 e até mais recentes, por exemplo, nem sempre aparecem na base de dados do CNIS, porque muitas vezes o empregador não cumpre o seu dever de prestar as informações que alimentam esse banco de dados. E a lei diz que ele deve fazer isso por meio da DCTF Web, que é a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários, antes denominada GFIP, e também do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que registra as admissões e demissões de empregados. Daí porque, muitas vezes, essas informações não aparecem no cadastro e, consequentemente, não serão consideradas. Então, erros e omissões podem acontecer nesse cadastro. Às vezes, aparece no CNIS a data de admissão do trabalhador, mas não aparece a data da demissão. Resultado, aquele tempo não é contado. Acontece também de informações sobre os salários e contribuições não constarem ou constarem de modo incorreto ou incompleto no banco de dados do CNIS. E isso irá afetar o valor da renda que o trabalhador receberá na aposentadoria. Já vi muitos casos também de empresas que cadastram o empregado pela segunda vez no PIS, e isso gera confusão na situação previdenciária do trabalhador.
Além de tudo, nem sempre o INSS aceita reconhecer as anotações contidas na carteira de trabalho do segurado, quando o vínculo empregatício não aparece no CNIS. Acontece também de o segurado contribuinte individual, que antigamente era chamado de autônomo, pagar o carnê mês a mês, mas as contribuições não aparecerem no banco de dados do CNIS. E sabem, o grande problema é que isso só vem a ser descoberto no momento de requerer o benefício. Esses erros, essas omissões, impactam diretamente a vida do trabalhador, fazendo com que determinado tempo de contribuição ou carência não seja computado em seu favor. Além disso, quando algumas remunerações não entram no cálculo por terem sido omitidas ou desconsideradas, isso terá reflexo direto na renda mensal do benefício, fazendo com que ela seja fixada em valor inferior àquele que seria devido, causando prejuízo ao trabalhador. Mas, felizmente, a jurisprudência tem se mostrado sensível a essas situações. Quando há vínculos empregatícios que constam da carteira de trabalho, mas não aparecem no CNIS, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, a TNU, há vários anos aprovou a súmula número 75. E ela diz que, se a carteira de trabalho não contém algum defeito formal que comprometa a sua veracidade, a sua fidedignidade, esta carteira goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste lá do cadastro do CNIS no INSS. Isso significa que, se a carteira de trabalho não contiver borrões, emendas, rasuras, anotações falsas ou outras alterações que comprometam o seu conteúdo, ela pode ser aceita. Assim, e eu quero deixar aqui um recado importante. É importante que o segurado se antecipe para resolver essas inconsistências, que muitas vezes só são descobertas no momento de requerer o benefício, gerando perda de tempo e desgastes, aborrecimentos desnecessários. E como fazer isso? A lei diz que o segurado ou a segurada poderão solicitar a qualquer momento a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, apresentando documentos comprobatórios dos dados divergentes. Então, é importante que o segurado acesse o seu extrato previdenciário pelo portal Meu INSS, utilizando para isso a sua senha cadastrada para o portal gov.br. Ali, ele poderá baixar e imprimir o extrato e, em seguida, poderá conferir se todos os vínculos, remunerações e contribuições da sua vida laboral constam ou não do cadastro. E, se as informações estiverem incorretas ou incompletas, ele poderá solicitar a retificação ou a complementação, conforme o artigo 67 da Portaria INSS número 990 de 2022. Para isso, é conveniente contar com a orientação e assessoria de um profissional especializado. Apenas para complementar, é muito importante que você guarde de maneira segura os documentos que você tem relacionados ao seu trabalho. A sua carteira de trabalho tem que estar bem conservada,
os contra-cheques, olerites que o seu empregador lhe dá todo mês, é bom você guardar numa pasta. O termo de rescisão do contrato de trabalho que você tiver, guarde também. Esses documentos são muito importantes, porque lá na frente eles podem fazer muita diferença no momento de você solicitar a sua aposentadoria. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe este vídeo, porque estas informações podem ser importantes para o seu familiar, para um amigo, um colega de trabalho. E com isso, a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e vai recomendá-lo para outros usuários. Um grande abraço e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!